Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus caríssimos e amados irmãos e irmãs, paz e bênção. Deus abençoe sua vida e abençoe sua casa, sua família. Vamos juntos invocar o Espírito Santo. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par. A fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, sois poder na mão do Pai. Por ele a nós prometido, por nós seus feitos proclamai. Nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. E hoje a igreja celebra a festa do evangelista e do apóstolo São Mateus. E o evangelho está em Mateus 9, de 9 a 13. Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, hoje celebramos o dia ou a festa de São Mateus, apóstolo e evangelista, que escreveu o Evangelho segundo Mateus. E olhamos para o Evangelho de hoje e vemos assim como era Mateus, quem era Mateus ou Levi. Levi era um homem, um publicano, que estava sentado na coletoria de impostos, e ali Jesus passa na vida de Mateus e ele, sem dar muitos detalhes, porque com certeza ele que escreve o Evangelho, e ele sabe da experiência que ele viveu, só sabe de uma coisa: ele ouviu um chamado, ele foi chamado, segue-me, e ele se levantou e seguiu Jesus. É esse o chamado de Deus para a nossa vida. Duas coisas importantes: o chamado e a conversão imediata. Jesus chama e Mateus responde com uma solicitude tão grande. Ele é imediato. Diante do chamado, aquele chamado provoca uma mudança radical no coração de São Mateus. Que o Senhor faça isso conosco, que nós possamos ouvir e com radicalidade. Mateus responde com solicitude, mas com radicalidade. Ele se levantou, saiu daquela situação e seguiu Jesus. Não ficou ali pensando: não sei se eu vou, se eu não vou, eu não sei se eu deixo ou se eu não deixo, mas se eu deixar vai ter essa consequência. Não, foi algo imediato. Na vida dele, é ele que relata isso, a vida dele foi algo assim, por graça divina, com certeza. Para ter uma resposta assim, precisa abrir-se à graça de Deus, é Deus que concede a graça, e aí nós precisamos pedir essa graça da prontidão. Veja Maria, a Virgem Santíssima, que prontidão,
ela teve, diante do anúncio do anjo, a prontidão de responder a um chamado que Deus faz. A prontidão de José, a prontidão de Mateus, a prontidão de tantos e de tantas que Deus passa e não fica ali naquele imbróglio, ou não fica também inventando coisas, mas responde. Deus quer a tua resposta hoje, a minha. Segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus e levou outras pessoas até Jesus. Mateus é chamado, Mateus se converte e Mateus é instrumento de conversão para levar outros irmãos até Jesus. Quem responde prontamente ao chamado e se converte se torna um grande instrumento de misericórdia e de compaixão de Deus aos irmãos. E Mateus leva outras pessoas, cobradores e muitos cobradores de impostos e pecadores, sentaram-se na mesa com Jesus e seus discípulos. Jesus é criticado, mas ele explica: aprendei, pois, o que significa. Quero misericórdia e não sacrifício. Não vim para os justos, mas os pecadores. Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Que Deus seja louvado. Que o Senhor me conceda a graça de ouvir seu chamado e com radicalidade responder com conversão. Dar uma resposta de conversão. E, em terceiro, ser um instrumento de Deus para levar a sua compaixão e a sua misericórdia a todos aqueles que estão afastados ou que não tiveram oportunidade de se achegar e conhecer a bondade e a misericórdia do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe. São Mateus interceda por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Mateus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser. Um abraço carinhoso do Padre Reginaldo a todos. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.